Deus abençoe você e toda a sua família. Que o sangue de Jesus esteja cobrindo tudo o que diz respeito na sua vida. Que você e todos os seus estejam revestidos com a armadura completa de Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, nós precisamos do Senhor. Sem o teu poder, sem a tua pessoa, sem a tua presença, sem a tua ajuda, nós não vamos conseguir manter uma vida de fé ativa. Por favor, ativa a nossa fé. Nos ajuda a ligar o interruptor da fé e a manter ele ligado. Quando em algum momento percebermos que está tudo escuro, que o nosso coração está cheio de emoções embaralhadas, que a nossa mente está toda embaralhada, nos lembra que precisamos apenas ativar o interruptor da fé. Decidir confiar em Deus, escolher confiar em Deus, escolher expulsar todo medo, toda dúvida, todo questionamento. Precisamos que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, nós estamos num propósito neste canal por 40 dias de buscarmos a presença de Deus. Cada um na sua casa, cada um no seu tempo, cada um buscando Deus. Estamos estudando a palavra juntos e quando conclui o estudo, cada um vai ativar um tempo na presença de Deus. Estamos entendendo como é se derramar com Deus. O que é que a oração traz para as nossas vidas? A oração é o canal que introduz o sobrenatural de Deus no nosso natural, nas nossas circunstâncias. Todas as pessoas que não oram não vão ter milagres nem bênçãos atendidas. Por falar em milagres e bênçãos, eu sei que eu falei para vocês que o estudo de hoje iria ser sobre milagres e bênçãos. Entretanto, o Espírito de Deus colocou uma outra mensagem na frente dessa e nós vamos então ceder ao papel do Espírito de Deus e à instrução do Espírito de Deus. O Espírito de Deus me falou para falar para vocês qual é o papel da nossa mente na ativação da fé. Nós somos seres racionais, nós temos intelecto, nós temos a nossa vontade, o nosso intelecto e a nossa vontade estão em operação no nosso consciente. Nós precisamos estar governando essa torre de controle, a torre de controle das nossas vontades, a torre de controle da nossa consciência, através de escolhas conscientes que decidimos estar presentes, que decidimos fazer escolhas pensando no que estamos escolhendo, pensando nas consequências do que estamos escolhendo. Nós precisamos então pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a voltar a governar a nossa mente, a não estarmos fazendo uma atividade e deixar a mente nos levar para outra, a não dividir a nossa atenção. Nós precisamos estar inteiras aonde estamos. Isso vai fortalecer as nossas escolhas, as nossas decisões, a ativação do poder que existe para trabalhar dentro de nós, a ativação da fé. Nós precisamos ser pessoas intencionais, que fazem o que fazem por propósito, de propósito. É algo com propósito e de propósito é, por exemplo, neste momento, você tirar alguns segundos para apertar o like, sabendo que você está contribuindo com o meu trabalho, contribuindo com este canal, contribuindo com a voz de Deus, com a propagação do estudo da palavra de Deus, com a propagação do estudo da importância da oração. Porque quando você dá o like, o algoritmo do YouTube entende que esse estudo é relevante e ele próprio encaminha esse estudo para outras pessoas. Isso é fazer algo de propósito e por propósito. Você está fazendo com o propósito de fazer com que o reino cresça e você está fazendo de propósito porque você está usando o seu tempo e a sua energia para apertar o like. Fazer algo de propósito para o reino de Deus é também copiar o link desse estudo e encaminhar para todas as pessoas que o Espírito Santo de Deus vai colocar no teu pensamento, vai colocar no teu coração. Aquelas pessoas que precisam chegar mais perto de Deus e não sabem como, precisam de um estímulo, precisam de um estudo. São pessoas que vão render mais trabalhando em equipe. Aqui nós estamos trabalhando em equipe. Ao longo desses 40 dias, cada um está chegando mais perto de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que chegam perto de Deus, Deus chega perto dessas pessoas. Então nós estamos construindo para nós uma vida com mais proximidade, com mais intimidade. E isso vai trazer a presença de Deus, o reino de Deus para as nossas famílias, para os nossos ambientes. Nós vamos ter mais consciência de quem somos, nós vamos ter mais poder de escolha, de decisão, nós vamos
perceber muito mais coisa do que as pessoas que não oram. O mundo espiritual começa a trabalhar de forma invisível, mas o nosso discernimento vai ser aumentado de forma visível. Nós vamos ser acrescentados de sabedoria, nós vamos ser acrescentados de instrução, de direção. Em alguns momentos nós vamos ser as únicas pessoas naquele ambiente que vão saber o que fazer, como agir, o que proceder. Isso tudo é a presença de Deus nas nossas vidas, nas vidas de pessoas que estão orando, que estão se dedicando a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Romanos, capítulo 4, versículo 18 e 19, fala de uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso veio a ser o pai de muitas nações. Abraão, com quase 100 anos, era velho demais para poder ter filhos. Além disso, Sara era estéril e não podia tê-los. Abraão sabia tudo isso, mas a sua fé não diminuiu. Acredito que todos confiamos em Deus por algum motivo. Todos queremos alcançar algo. Todos queremos, muitas vezes, sair de uma situação complicada, de uma situação difícil, de uma circunstância impossível. Entretanto, ao longo da caminhada pode aparecer coisas que fazem com que a dúvida comece ali a atanasar o nosso juízo. A dúvida, ela é jogada para nós pelo inimigo para atacar a nossa mente. Daí a importância de governarmos a mente. A dúvida vai começar a falar sutilmente dentro de nós. Será que isso que você quer vai realmente acontecer? Será que tem que demorar tanto tempo assim para que isso aconteça? Será que você não está exagerando? Olhe ao seu redor. Você não está enxergando que quanto mais você se dedica, quanto mais você ora, as coisas pioram ou as coisas não saem do canto, tudo está emperrado. Você está sendo radical, você está sendo cabeça dura. A dúvida vai falar dentro da nossa mente como se fossem os nossos próprios pensamentos. A dúvida vai dizer assim: não está vendo essas pessoas envolvidas? Não está vendo que não tem jeito para elas? Não está vendo que elas não são pessoas que vão mudar? Não está vendo que elas não são férteis? Se essas pessoas fossem férteis, já teriam dado fruto. Não está vendo que a sua oração não é fértil? Se a sua oração fosse fértil, você não estaria nessa situação. Gente, isso é o que nós chamamos de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela acontece dentro da nossa mente, dentro dos nossos corações. A nossa mente tem pensamentos elaborados que vão decorrer deles sentimentos, emoções. Se nós conseguirmos governar a nossa mente para acreditar em Deus e expulsar a dúvida, nós vamos ser mais felizes. E isso vai requerer de nós uma escolha, uma decisão. Requerer que estejamos falando: eu decido continuar crendo em Deus. Eu decido declarar que Deus está agindo. Eu escolho me apoiar em Deus, pois Ele não tem sombra de variação. Eu escolho me apoiar na palavra de Deus. Ela não falha. Eu escolho ignorar as minhas circunstâncias. Eu escolho ir contra o natural. Eu escolho focar no que Deus me prometeu. Eu preciso começar a exercer governo sobre a minha mente. Senão, a dúvida vai entrar. Ela vai começar a abrir portas, a abrir grandes portões, a fazer com que fiquemos titubeando para um lado e para o outro. Quando ouvimos uma pregação forte, voltamos a ter muita fé, ativamos a fé, pois a fé vem pelo ouvir. Daqui a pouco, olhamos o que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa conta bancária, nos nossos relacionamentos. Os pensamentos começam a embaralhar e a comer aquela fé. É o momento certo de nos levantarmos e botar a dúvida para correr. Fora daqui, eu lhe rejeito. Oh, meu Deus vai trabalhar de acordo com a palavra dele. Ele está agindo, os anjos de Deus estão agindo ao meu favor. O comando já foi dado, a palavra já foi liberada e ela não volta para Deus vazia. Ela está executando o propósito de Deus no tempo de Deus. Eu escolho permanecer com Deus.
Deus. Isso eu estou deliberadamente, propositalmente ligando o interruptor da fé. Vamos aprender com o nosso pai Abraão? O nosso pai Abraão era um homem já bem velho, perto de 100 anos. O corpo dele não tinha nenhum vigor, já não tinha energia para que a semente dele saísse dele, germinasse em Sara. Sara tinha perto de 90 anos, então ela era velha, o seu sistema reprodutor estava envelhecido. Por isso que o texto fala que ela era estéril. O que estava acontecendo é que Abraão tinha motivo duplo para duvidar do que Deus tinha prometido. Ele estava velho, tudo nele estava envelhecido, sem energia. Sara estava velha, tudo nela estava sem vigor. Eles tinham motivo duplo para não acreditarem que deles iria sair um filho. Humanamente falando e circunstancialmente falando, não dava para ter esperanças. Não dava sequer para se levantar e ligar o botão do interruptor da fé. Aí é que está a questão. O ponto-chave é que Abraão foi caminhando com Deus e foi aprendendo a se fixar em quem Deus é, no que Deus fala, no poder que Deus tem para fazer. E nesta caminhada, ele aprendeu a colocar a sua mente em Deus, nas promessas de Deus, a governar, a exercer domínio próprio sobre os pensamentos e sobre os sentimentos, fixando tudo nele, na promessa de Deus, na palavra de Deus. E como é que eu sei isso? Porque o texto continua em Romanos 4:20 diz: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Vamos aprender com este homem, vamos aprender com o pai da fé. Jesus chamou Abraão de nosso pai da fé. Significa que temos muito que aprender com ele. Apesar dele ter duplo impedimento, apesar das circunstâncias serem completamente contrárias, ao invés de ficar falando das suas impossibilidades, da sua velhice, da sua infertilidade, do seu fracasso, todos aqueles anos, quantas vezes ao longo daqueles anos ele não copulou com Sara, aguardando, agora nós vamos gerar um bebê. E quantas vezes ele teve que olhar para o fracasso, quando um mês ou dois depois, a menstruação de Sara estava lá, regular, mostrando que não tinha sido gerado bebê nenhum naquele ventre. Eles passaram por muitas decepções, por muitas desilusões, mas o texto aqui traz para nós o segredo que Abraão aprendeu. Não dava para ficar focando nas decepções nem nas desilusões. Abraão aprendeu o segredo que eu e você precisamos aprender. Nós precisamos focar nas promessas que Deus faz, pois ele vai cumprir. E ele fortaleceu a própria fé. Naquela época não tinha grandes congregações que a pessoa visitava no domingo ou durante a semana para cultos de poder. Naquela época não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha facilidade de se comunicar com alguém que estivesse na mesma situação ou de fazer uma ligação e pedir uma oração. Abraão aprendeu que ele precisava fazer um registro de tudo que Deus já tinha operado, de tudo que Deus já tinha trabalhado em sua vida. Nas horas negras, nos dias maus, ele trazia esse registro à memória. Ele ficava glorificando a Deus. Foi assim que Abraão superou as circunstâncias. Foi assim que Abraão superou o que os seus olhos amortecidos mostravam para ele. Foi assim que ele governou a mente para alimentar a mente a ponto de ficar ativando a fé. 4:20 diz, na verdade, a fé, se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Significa que se eu alimento a minha fé se fortalece e eu consigo dar glória a Deus. Se eu não alimento a minha fé vai secar, a minha fé vai murchar, a minha fé vai ficar mínima e eu não consigo abrir a boca nem
elevar os pensamentos para glorificar a Deus. Isso significa que quanto menos fé eu estou alimentando, menos eu consigo ter alegria, menos eu consigo ter paz. Abraão se tornou um especialista em fortalecer a própria fé. Eu e você precisamos nos tornar especialistas em fortalecer a nossa própria fé, porque as batalhas que vão acontecer nas nossas vidas, muitas delas nós vamos ter que enfrentar nós e Deus. Abraão tinha acesso a Deus, nós temos acesso a Deus. Não dava para Abraão sair correndo, juntar todo mundo, vamos orar, vamos fazer aqui um ciclo de oração, vamos fazer um relógio de oração. Abraão precisava usar a espada da palavra de Deus, usar a palavra de Deus para fortalecer a própria fé. Ele ligava o interruptor da fé intencionalmente, de propósito por propósito. Ele falava tudo o que glorificava a Deus. Ele se recusava a falar da velhice, se recusava a falar da esterilidade, se recusava a falar do fracasso. Ele ficava intencionalmente apertando o botão que ativava a fé, abastecendo a sua mente com fé, abastecendo o seu coração com fé, abastecendo todo o seu ser com fé. O segredo vai além em Romanos 4:21. Abraão tinha a certeza de que Deus tem o poder de fazer aquilo que promete. Abraão tinha a certeza de que Deus tem o poder de fazer o que promete. Assim como no mundo natural, as ações corretas vão nos levar aos resultados agradáveis. No mundo espiritual, manejar os nossos pensamentos corretamente vão nos conduzir a acessar o poder de Deus, a ativar a fé, usar esse poder para nos manter saudáveis. O corpo humano, ele precisa ser alimentado com comidas que tenham nutrientes saudáveis. Se ele for alimentado com comidas com nutrientes gordos, ele vai começar a inchar, ele vai começar a ficar deformado, ele vai começar a apresentar doenças provenientes de uma alimentação inadequada que de forma repetida é ingerida. Nós precisamos monitorar o alimento que entra para o nosso corpo para termos uma vida longa e uma vida saudável. Da mesma forma, nós precisamos monitorar o que fazemos com o dinheiro para não extrapolar, não gastar em demasia, não economizar em demasia, ter equilíbrio, entender que dinheiro é recurso que precisa ser utilizado para realizar propósito, com sabedoria, com equilíbrio, com prudência. Significa que comer pouco demais vai nos dar problema. Comer errado demais vai nos dar problema. Nós precisamos escolher a comida física para ter um corpo saudável por longo tempo. Financeiramente, usar o dinheiro demais vai nos botar em problema. Usar o dinheiro de menos também vai nos botar em problema. Nós precisamos entender o que é o dinheiro e utilizar o dinheiro para construir propósito. Isso vai nos dar uma vida cheia de resultado, uma vida cheia de sonhos realizados. Na fé não é diferente. Nós podemos ter uma fé muito debilitada por estarmos botando alimento ruim para dentro. Alimento gordo, alimento fraco, alimento que vai nos levar à inanição ou alimento que vai fazer com que extrapolemos e fazemos besteira. Nós precisamos acionar a nossa fé de propósito na intensidade adequada para cada situação, de acordo com a palavra de Deus. O limiar é a palavra de Deus. A medida certa é a promessa de Deus. Nos dias negros, nos dias sombrios, nós precisamos ser mais intencionais do que nos dias normais, do que nos dias alegres. Nestes dias, nós precisamos escolher ainda melhor o alimento da fé, o alimento que vai iluminar o nosso dia, que vai iluminar a nossa ação, o alimento que vai fazer com que vencemos a escuridão. Abraão, o nosso pai, venceu a escuridão. Ele tinha duplo motivo para abrir mão da promessa de Deus, para deixar para lá, para ir viver a vida dele, para tomar o caminho
que ele achasse que era de estar ali adequado à sua circunstância. Mas ele não permitiu que a circunstância determinasse o seu futuro. Ele estava decidido que o que ia determinar o seu futuro, o seu destino, era a promessa de Deus, era a palavra de Deus. E ele precisou governar a mente para, com a mente, ativar o botão da fé muitos dias. Uma ferramenta muito útil para alimentar o nosso botão da fé é manter um registro de todas as orações atendidas por Deus. Nós precisamos anotar o que Deus já fez por nós, quando Deus fez, o que foi que mudou na nossa vida, quando Deus operou. Quando tivermos esse registro, no dia mal, nós abrimos ele e lemos. Olha aqui, alma, alimente-se com isto. Olha aqui o que Deus já fez por nós no passado. Olha aqui como Deus agiu na vida do meu filho naquela circunstância. Olha aqui como Deus deu a vitória quando ninguém acreditava que ele ia dar. Nós vamos no nosso registro e fazemos o que Abraão aprendeu a fazer, alimentar a própria fé, glorificando a Deus, falando do poder de Deus, falando do que Deus já tinha realizado. Grandes empresas anualmente fecham o ano fazendo o registro do ano. O lucro que deram fica ali registrado. Se estão com problema, também fica registrado para trabalhar naquele problema no ano seguinte. As nações também mantêm o registro do que aconteceu ali no país. É por isso que nós temos os livros de história que nos relatam as etapas que nós vencemos, que nós superamos, porque alguém se dignou a fazer o registro. Nós precisamos ter essa iluminação e, de propósito, fazer esse registro, o registro do agir de Deus nas nossas vidas. Esse registro, no início, nós vamos usar para alimentar a nossa fé, mas aos poucos nós vamos usar para alimentar a fé dos nossos filhos, dos nossos netos. Vamos abrir ele e vamos contar. Em tal ocasião aconteceu isso, e Deus agiu assim e assado. E ali os nossos netos vão estar sendo alimentados, abastecidos, porque nós fomos cuidadosas o suficiente para manter um registro de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é maravilhoso que Deus tem feito nas nossas vidas. Que nós possamos seguir declarando que Deus tem grandes coisas e que a cada dia ótimas notícias chegarão. Mas o poder de Deus está fluindo em nós e através de nós. Vamos juntas orar o Pai Nosso e em seguida cada um vai passar um tempo delicioso, gostoso na presença do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu oro para que o Senhor traga revelação das tuas vontades, das tuas promessas para todos nós. Nós precisamos ouvir do Senhor o que o Senhor planeja, quais são os teus grandes planos. Nos ajuda a alimentar a nossa fé de acordo com as tuas promessas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de ter a nossa fé aumentada. Nós precisamos de estratégia para falar da fé, para propagar as boas novas para nós mesmos. O Senhor veio para trazer a notícia que o teu reino está chegando nas nossas vidas e nas nossas casas, para modificar a nossa existência, para trazer o que há de melhor. Abre os nossos olhos, ouvidos e compreensão para escolhermos ao Senhor, escolhermos a tua escolha, escolhermos falar da tua promessa. Nos perdoa todas as vezes que deixamos as nossas circunstâncias abafarem a semente da fé que já existe dentro de nós, abafar as nossas emoções, as sementes das dúvidas, entrarem como se fosse o nosso próprio pensamento, e nós focamos muito mais nas nossas impossibilidades do que no teu poder. Assim como nós também perdoamos aquelas pessoas que fazem questão de trazer más notícias para nós. Nós deixamos elas ir, deixamos suas acusações, liberamos totalmente. Não temos condição nenhuma de levar uma vida de fé carregando
mágoa, carregando dor, carregando dúvida. Em nome de Jesus, nos livra de estarmos dando ouvido a Satanás, ao ladrão da fé, ao ladrão da semente. Senhor, o nosso pai Abraão resistiu duvidar, nos ajuda a resistir duvidar. Uma pessoa de 100 anos falasse junto de nós que ia gerar um filho no ventre da sua esposa com 90 anos, nós iríamos dizer que essa pessoa está louca, que ela é uma lunática. Abraão sabia que se falasse isso em voz alta, todo mundo ia dizer que ele era louco e ele era lunático. Ele aprendeu a alimentar a própria fé, a ligar o interruptor da fé e manter ele ligado, nem que fosse na base da força, exaltando a Deus acima das suas impossibilidades. Que as pessoas que estão aqui orando pelo seu matrimônio resistam duvidar, resistam olhar para as circunstâncias, que aqueles que estão orando para serem libertos de vícios, para que os familiares sejam alcançados e possam se render a Jesus, que possam ser livres da tentação de duvidar, de falar que não tem jeito, que já passou tempo demais. Nos livra de acreditar no maligno, no inimigo das nossas almas, no inimigo da nossa fé. Que o Senhor possa fazer prevalecer em nós a tua palavra e a tua promessa, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória hoje nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas impossibilidades, nas nossas misérias e para sempre. Amém. O Senhor está regendo, o Senhor está orquestrando, o Senhor está planejando, o Senhor está liberando tudo que nós precisamos e nós já declaramos que estamos recebendo, que estamos aprendendo como alimentar a fé. Que o teu Espírito nos fortaleça no dia de hoje e nessas semanas vindouras para a glória de Deus, para a glória de Jesus, para a glória do teu reino. Aleluia. Amém. Meu irmão, minha irmã, aprenda a rejeitar a dúvida. Aprenda a alimentar a sua fé intencionalmente, propositalmente. Seja uma pessoa que faz coisas de propósito por propósito. O seu propósito é ver a cura, a salvação e a libertação alcançar o seu matrimônio, os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Você quer ver a sua família andando em riqueza, vivendo e comendo o melhor desta terra. Aprenda a focar nas promessas de Deus e falar dela. Mas para isso você precisa passar tempo com o seu pai. Agora é chegado este momento. Nós vamos encerrar o estudo e você vai ativar aí o seu despertador. Toda a sua atenção vai ser para Deus. Você vai estar em reunião com Deus. Talvez você não veja nenhum anjo brilhoso, nenhuma luz fora do normal. Talvez tudo na sua casa esteja absolutamente normal enquanto você está orando. Mas você está praticando um ato sobrenatural que acontece no mundo invisível. E você está praticando ativar a sua fé de propósito e por propósito. Você está praticando estar em intimidade com o Pai, exercer o seu poder de ser filho, de ser herdeiro, de buscar instrução, de buscar direção, de buscar proteção, de buscar o pão que você está precisando. Agora é com você, o Pai está te aguardando. Deus te abençoe muitíssimo. Vejo você no próximo estudo.